Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a esse lugar. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Você pode ficar de pé? Estamos mais uma vez aqui reunidos no nome do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, para agradecer e para dizer a Ele o quanto Ele é bom para nós. Amém, irmãos? Quero ler com você Deuteronômio, capítulo 28. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Amém? Encontraram? Nós vamos ler um texto grande, mas é necessário. O versículo 1 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Aleluia. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém, irmãos? Essas são as bênçãos decorrentes da obediência. E é algo que nós temos falado, irmãos, e é importante nós ouvirmos todos os dias. Nós precisamos obedecer ao Senhor, acima de todas as coisas. A vontade do Senhor, ela precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, não em segundo lugar, mas em primeiro lugar. Amém. E foi o texto com o qual o Senhor, ele falou muito ao meu coração, sobre obedecermos. Há um tempo de frieza espiritual, onde muitos se afastam e procuram tantas coisas e colocam tantas coisas no lugar de Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor, precisamos manter o nosso coração aquecido com a presença dEle. Amém? Amém? Então eu digo para mim e para você, não se canse de buscar a presença do Senhor.
Não se canse de buscar a vontade dele para a sua vida. Mantenha o seu coração sempre aceso e aquecido pela presença dele, que vem através da oração, da leitura da palavra, do meditar na palavra de Deus, de passar um tempo com ele. Amém, irmãos? O tempo está frio, mas aqui dentro não pode estar frio, tem que estar quente, por causa da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem experimentado, por aquilo que Deus tem abençoado a sua vida, por aquilo que Deus tem abençoado a sua família. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, é Ele quem vai guiar os nossos passos, é Ele quem vai nos direcionar, é o Senhor. E quando nós temos esse estilo de vida, de obedecer a Deus, de buscar ao Senhor totalmente, de todo o nosso coração, as coisas elas fluem na nossa vida, irmãos, elas fluem naturalmente. Naturalmente. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor, nesse lugar. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Jesus. Direciona, Senhor, esse momento, que não seja nós, mas que seja o Senhor nos direcionando, Pai. Coloca, Senhor, as palavras certas nos nossos lábios. Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar como nós devemos orar. Espírito Santo, nós queremos, Senhor, estar conectados contigo, Senhor. Coloca as palavras certas nos nossos lábios, Jesus. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Encontra, Senhor, nesse lugar corações adoradores, corações que te amam, Pai, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite, porque nós temos experimentado, sim, toda a tua bondade, toda a tua misericórdia, todo o teu amor, Jesus. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E nós queremos, Pai, deixar a nossa vontade para viver a tua vontade todos os dias, Senhor, das nossas vidas. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos. Eu peço a Ti, Jesus, que traga esse entendimento a cada um dos Teus filhos que aqui estão. Esse entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar em Teus Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. Nós queremos, Senhor, andar em Teus caminhos, Jesus. Nós queremos, Senhor, seguir os Teus passos. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face
glória, pela tua doce presença, Senhor. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir sua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. enquanto eu te adoro. Transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Oh, transforma-me. 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 Oh, transforma-me. 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 Espero por ti. Aleluia. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Você pode declarar isso ao Senhor. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti.
estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, da plenitude. Vem, 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 derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Você deseja isso quanto eu? Eu desejo isso, Senhor. Eu desejo isso, Senhor, da plenitude
plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Recebe, sim, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Que seja agradável a Ti. Que seja agradável a Ti, Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Nós amamos o Senhor. Amamos a Tua presença, Jesus. Obrigado porque o Senhor me salvou um dia, Jesus. Obrigada, Senhor. Agradeça a Ele. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a
Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Aleluia. Convido você a pegar a sua oferta, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade. Tome posse dela, nós vamos fazer isso nesse tempo de adoração e louvor ao Senhor. Nós vamos ofertar. Podemos orar ao Senhor. Pai querido e santo, bendito é o teu nome, Senhor. Se temos o que te ofertar é porque o Senhor nos deu. O Senhor só nos pede daquilo que o Senhor mesmo já nos deu. Te glorificamos pela boa semente que o Senhor depositou em nós. E nós, como teus filhos, queremos retribuir com alegria, pois o Senhor ama aquele que dá com alegria, Senhor. Não por constrangimento ou por necessidade, porque o Senhor é um Deus que tem sido um maravilhoso Pai para com cada um de nós. O Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos alimentado diariamente, Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos e oramos grato a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Você pode vir ofertar ao Senhor. Menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Um menino nasceu, um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Você pode estender sua mão para cá, para nós orarmos? Pai, nós te agradecemos e oramos consagrando ao Senhor as ofertas. Oferta essa que veio do nosso coração. Mais do que valor, Senhor, é a disposição do nosso coração em te ofertar. Por isso eu te agradeço, oro para que o Senhor multiplique e abençoe os celeiros dos teus filhos, Senhor. Cremos e confiadamente depositamos naquele que tudo pode. Somos gratos ao Senhor por tua igreja, pelo teu povo reunido essa noite. E no teu nome nós os abençoamos. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se no nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus. Você está feliz? Você é feliz? Melhor ainda, né? Melhor ainda ser feliz com Jesus. Alguém nos visita essa noite? Está vindo aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que está vindo nos visitar pela primeira vez? Você pode levantar uma de suas mãos, por favor. Alguém? Todo mundo de casa? Glória a Deus por isso. Então é para você mesmo hoje. É para você mesmo. Amém, irmãos? Amanhã a gente começa a nossa semana de oração, das 18 às 19 horas. Amanhã, quinta-feira, temos culto da família. E a partir da próxima semana, já nesse final de semana, você desejar se confraternizar com sua célula ou com o setor, você já é livre para isso, tá bom? Peço para que os nossos pastores e líderes de missões fiquem atentos que ainda hoje, depois do culto, nós vamos marcar uma reunião, tá bom? Só para acertar a agenda do primeiro semestre. Amém? Ainda essa semana, tá bom? Reunião com os líderes do setor vermelho. Pessoal da Rede Jovens, reunião com a liderança na quarta-feira, 7h30, lá na casa do irmão Jonas e Thaís, tá bom? Na Júlio Saraiva, reunião marcada às 19h30, quarta-feira, dia 8. Amém, irmãos? Muito bem. Quero reafirmar aquilo que falei na quinta. Nós teríamos e colocamos na agenda o nosso culto de Natal para o dia 25, o sábado. Porém, nós vamos deixar você ter mais tempo com sua família. Então, nós não vamos ter o culto no dia 25. Nós vamos fazer tudo no dia 26, no domingo. Tá bom? Então, nós não fazemos o culto no dia 24, para que você tenha comunhão com sua família. E aí, nós não vamos fazer culto sábado e domingo. Nós vamos deixar o sábado para você descansar, ter mais tempo com sua família. E no domingo, dia 26, nós celebramos o nosso culto de Natal. Amém, irmãos? Vamos ter um coral que começa a ensaiar amanhã. Você que vai fazer parte do coral amanhã, 19h30, nos encontramos aqui. Vamos começar os ensaios para o culto de Natal do dia 26. Amém, irmãos?
você que deseja ofertar a oferta de gratidão, que é entregue sempre no período do dia 31, no culto da virada, nossos diáconos lá na porta já estão com ele, tá bom? Você pode levar o envelope e já ir reservando a sua oferta de gratidão ao Senhor por esse ano. Amém, irmãos? Muito bem. Vamos avançar para a palavra de Deus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1. Primeiros Coríntios capítulo 1. Os irmãos me ajudam com o horário, tá bom? Eu esqueci meu relógio. Se eu me empolgar aqui vai até 10 horas. Tá bom? Os irmãos são livres para dizer assim, pastor, está na hora de acabar. Senão a gente faz ministração do apóstolo Paulo até de manhã, tá bom? Todo mundo sai daqui para o trabalho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 até o verso 9, tá bom? Nós vamos ler do verso 1 até o versículo, verso 4 até o verso 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Você encontrou? Nossa querida Dieliane está colocando aí atrás. 1 Coríntios 1, verso 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Repita verso 9 comigo, por favor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Mais uma vez, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te agradecemos por poder estar aqui reunido nessa casa e ouvir a Tua palavra, adorar ao Senhor, com toda a liberdade que a nossa nação ainda nos permite. Te agradecemos por todo o amor do Senhor sobre a Tua igreja, amor este que trouxe essa palavra ao nosso coração essa noite. E eu te peço, ó doce Espírito Santo, que Tu possas ministrar o nosso coração de forma limpa, de forma clara, para que saiamos daqui cheios da Tua palavra e do Teu conhecimento. Queremos ter nossa vida transformada, moldada por ela e te agradecemos, pois nessa noite ainda poderemos participar da comunhão da Tua mesa, podermos ceiar contigo essa noite. Te glorificamos e eu oro grato e abençoando o Teu povo, Senhor, com esta mensagem, no nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, ele tem um propósito muito bem específico com essa carta, que é de corrigir algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja de forma muito errada, de forma muito distorcida. A igreja de Corinto é a igreja que você mais vai ver a expressão dos dons sendo manifestos nela. Amém, irmãos? Onde os dons são mais claramente nítidos é na igreja de Corinto. Porém, do mesmo jeito que os dons são muito nítidos na igreja de Corinto, os problemas também. Muitas correções à igreja foram necessárias. Por quê, pastor? Porque dom não muda caráter de ninguém. Amém, irmãos? Dom é graça, é favor de Deus na vida de alguém, mas o caráter é moldado pela comunhão com Cristo Jesus. A nossa vida, a perfeição daquilo que nós precisamos ter para o grande dia do Senhor, ela é tomada em nós e por nós, pela nossa comunhão com Jesus Cristo. Amém? Pastor, eu posso ter dons e mesmo assim viver no pecado? Pode. Pode. E vemos isso aos montes.
Pessoas que são usadas por Deus, manifestam dons, porém o seu caráter não é o caráter de Cristo. A sua mente não é a mente de Cristo. Amém, irmãos? Repita comigo: dom não aperfeiçoa caráter. Relacionamento com Deus. Vamos lá, irmãos. Relacionamento com Deus muda caráter. Amém? Não é o quanto de dom que eu tenho que eu vou manifestar o caráter de Cristo. É o quanto do meu relacionamento com Ele que vai fazer com que o meu caráter seja transformado. E aí Paulo tem esse objetivo com a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons, onde todos os dons das Escrituras você vai encontrar nessa carta. Todos os ensinos sobre todos os dons que existem na Bíblia pelo Espírito Santo, você vai encontrar descrito na carta aos Coríntios. E ele só descreve isso para a igreja de Corinto porque havia nela todos os dons. Nem todas as igrejas desfrutavam dos dons, mas a igreja de Corinto sim. Ela tinha em si a capacidade, a liberdade pela palavra e pelo dom do Espírito de Deus de ser manifestado no meio do culto todos os dons. Aí você poderia dizer assim: uau, que igreja espiritual! Porém, essa igreja espiritual de dons era carnal em seus problemas. Nela você vai encontrar divisões. Capítulo 2, capítulo 1 ainda, verso 12. Paulo diz assim: como é que vocês podem dizer que um é de Paulo, um é de Apolo, um é de Pedro, um é de Cristo? Que coisa é essa? Todos nós somos um em Cristo Jesus. É a mesma igreja cheia de dons, que havia nela divisão, partidarismo. Não, porque eu sou de fulano. Não, porque eu sou de ciclano. E isso nós podemos cair numa cilada do diabo, que é querer dividir a igreja. Deus, em sua eterna sabedoria, nos fez corpo. Amém? Para sermos um só. Agimos de maneira diferente, manifestamos dons diferentes, mas fazemos parte de uma só igreja, de um só corpo. Temos um só cabeça, Cristo Jesus. Amém? Quando Paulo, e aí nós vamos nos aprofundar no texto a qual lemos, começa a escrever, ele diz: olha, eu agradeço ao Senhor, eu oro, dou graças a Deus pela vida de vocês, pelo propósito da graça que vocês receberam em Cristo Jesus. Verso 4. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos. Repita comigo: em tudo. Em tudo. E tudo é? Tudo. Mas tudo que o apóstolo Paulo está falando é na palavra e no conhecimento. A igreja ela é dotada pelo Espírito de Deus a ser rica da palavra e do conhecimento. E aqui esta palavra descrita é logos, que fala da palavra revelada de Deus. Amém, irmãos? Logos fala daquilo que é revelação de Deus. Então nós somos ricos na revelação de Deus e no conhecimento de Deus. Aí você diz aleluia por isso. Como nós podemos viver dessa forma? Primeiro, alcançando a graça de Deus. Quando Paulo escreve que o propósito da sua graça nos foi dado em Cristo Jesus, é porque a igreja de Corinto teve o seu coração aberto quando ele pregou o evangelho. Por mais que a cidade de Corinto fosse grande, tivesse muitos ídolos, muitos templos, muitos deuses, a igreja de Corinto recebeu o evangelho com muita graça. Recebeu o evangelho, a palavra da pregação, com um coração muito aberto. Os irmãos estão me entendendo? Por eles terem essa atitude de receberem a palavra de Deus como graça em seu coração, Deus derramou dons suficientes para essa igreja. Tornou ela uma igreja muito rica em revelação e em conhecimento. Porém, entretanto, contudo, no entanto, era uma igreja cheia de divisão. Era uma igreja cheia de contendas. Era uma igreja que precisava aprender o caminho do amor. Era uma igreja que precisava aprender que ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não tenho
Nada. É a mesma igreja. Amém, irmãos? Mas ele diz que nós devemos sim buscar os melhores dons. Ter dom não é errado. Errado é nós queremos balizar a nossa vida baseada nos dons. Isso que é errado. É eu achar que porque eu tenho o dom eu posso viver de qualquer forma. Esse é o grande erro que nós podemos incorrer. Amém? Posso seguir com você? Quando Paulo diz que essa igreja foi em tudo enriquecida, em palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, verso 6, Paulo está afirmando à igreja de Corinto que apesar daquilo que elas estavam vivendo, o testemunho que elas tinham de Jesus, o testemunho que elas carregavam de Jesus era poderoso, era verdadeiro. Amém, irmãos? Como, pastor, era verdadeiro o testemunho de uma igreja que vira e mexe tinha contenda? Como poderia ser verdadeiro o testemunho de uma igreja que vira e mexe tinha divisão? Que o culto às vezes era uma bagunça? Como? Você pode perguntar para mim, como, pastor? Porque Paulo, quando chega em Corinto para pregar, ele não prega com sabedoria humana. Paulo chega para pregar em Corinto, ele prega pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a nossa pregação não pode consistir em conhecimento humano. É bom entender as Escrituras, é maravilhoso compreender e entender aquilo que está escrito, a revelação daquilo que está escrito, mas melhor ainda é manifestar isso. Você está aqui comigo? Manifestar esse logos, essa revelação na vida de alguém. E isso com poder, onde você ora e pessoas são curadas, onde você prega e pessoas são alcançadas. Este poder vindo a nós somente pelo Espírito Santo faz com que o nosso testemunho seja confirmado. Repita comigo: os milagres, os sinais, as maravilhas confirmam o testemunho de Cristo na minha vida. Amém? Marcos, em seu final da sua carta, o evangelista Marcos diz que estes sinais acompanharão aos que creem. Então, o nosso testemunho, ele deve ser, além de uma transformação moral em nossa vida, além de ser uma transformação na nossa maneira de pensar e de agir, o nosso testemunho de Jesus deve ser daquilo que nós carregamos dele, do poder do Espírito Santo que há em nós, da graça que nos mudou e nos transformou, que pode fazer isso na vida do outro também. E esse testemunho confirmado, não só pela nossa mudança, mas pelo poder de Deus manifesto através de nós, fará com que a igreja do Senhor, fará com que o Evangelho de Cristo possa ser acrescentado na vida das pessoas dia após dia. Amém? Eu poderia dizer para você quantos milagres Deus já operou através da sua vida, e você me testemunhar disso. Você me testemunhar de um tempo de oração e orar por alguém, pessoas serem curadas, de você aconselhar um casal e esse casal ser reconciliado, de você gastar tempo com alguém, aquela pessoa entregar a vida para Jesus. Isso, irmãos, é a confirmação do testemunho da própria pessoa de Cristo na sua vida, daquilo que você carrega dele dentro de você. Amém? Amém? Pastor, isso é dom? Também. A manifestação dos dons em nós, em mim e em você, porque eu, como pastor, não contenho em mim todos os dons. Não tenho o dom da revelação, não tenho o dom da visão, tem como alguns irmãos têm, de ver em coisas que eu não vejo. Pastor, ele é mais espiritual que o Senhor, ou é menos espiritual que o Senhor? Não, porque dom é graça, é aquilo que Deus dá para cada um. Amém, irmãos? A questão é que eu devo usar esse dom para a edificação da igreja, cada um com o seu. Quem tem palavra de conhecimento, que compartilhe do seu conhecimento. Quem tem revelação, que compartilhe da sua revelação. Quem tem discernimento, que tenha discernimento das manifestações espirituais.
Tudo isso para que a igreja, nós, corpo de Cristo, sejamos edificados. Amém, irmãos? Por que isso é importante, pastor? Porque quando nós manifestamos isso, nós não fazemos com que uma pessoa apareça. Não porque o fulano operou milagres, porque fulano tem o dom disso. Não, quando nós manifestamos isso como igreja, nós fazemos com que Cristo apareça. Amém, irmãos? Quem deve ser glorificado? Ele. Quem deve ser exaltado? Ele. Amém? E nós precisamos entender que quando eu manifesto os dons que há em mim, não é para que eu possa aparecer, é para que ele seja revelado. Quando nós atuamos, cada um em seu ministério, naquilo que fomos chamados, e eu vou já chegar lá no verso 9, quando nós manifestamos isso como o corpo de Cristo, nós damos ao Senhor toda a honra. Amém, irmãos? Quando isso não acontece, nós vemos igrejas com placa de homens na frente dela. Quando isso não acontece, nós vemos um cartaz onde fulano é poderoso, traz revelação, traz não sei o quê, como se o homem em si próprio fosse gerador daquilo. E não somos. O poder pode estar em nós, mas ele não é nosso. O dom pode estar em nós, mas ele não é nosso. É dom de Deus. Escreve o apóstolo Paulo aos Efésios. É dom de Deus, dado ao homem, para a glória de Deus, não para a glória do homem. Mas nós, igreja, acabamos sendo instrumentos isso acontecer. Nós mesmos somos culpados disso acontecer. Você sabia? Porque toda vez que alguém marca um congresso, marca alguma coisa, a gente fica preocupado, quem é que vem? Quem é o pregador? Quem é o cantor que vem? Quem é que vai estar? É o fulano famoso? É o ciclano famoso? Nós mesmos fazemos isso. Você está me entendendo? Nós mesmos fazemos o povo pecar. Porque quando Deus quer fazer algo, irmãos, independe de quem venha. Você está me entendendo? Independente de quem venha, Deus vai fazer. E isso a igreja do primeiro século viveu de forma muito poderosa. Muito poderosa. Eu convido você a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Não feche a sua Bíblia não, por favor. Em Corinto, nós vamos já voltar. Você precisa entender isso. Atos 6, 8. Você encontrou? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Um diácono, que ia a uma casa, que ia entregar uma cesta básica, e o que acontecia? Milagres, prodígios, maravilhas, porque quando Deus quer fazer, irmãos, Ele usa quem está disponível. Amém, irmãos? A gente acha que os milagres só aconteciam através da vida dos apóstolos. Não, Pedro andava e a sombra de Pedro curava. O lenço que Paulo tinha era enviado a outras pessoas e as pessoas eram curadas. Não porque eles eram apóstolos, não, é porque Deus quer fazer. Estevão era um diácono, que às vezes a gente até despreza o diácono, porque não serve para outra coisa. Meu irmão, serve para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque dom é favor, dom é graça. A questão é se eu estou cheio de Deus, do seu poder, se eu estou cheio do seu dunamis, fluindo em mim, para que onde eu estiver, o poder de Deus seja manifesto. Amém? Amém, irmãos? Posso prosseguir com os irmãos?
Volte para 1 Coríntios, por favor. No verso 4, Paulo dá graças a Deus pela igreja de Corinto. Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus pela graça que vocês alcançaram, pela maneira com que vocês receberam a palavra de Deus. Por quê? Porque a maneira com que vocês abriram o coração para receber a palavra fez com que vocês fossem ricos do Logos, da revelação de Deus, mas também vocês foram cheios do conhecimento de Deus. E isso fez com que o testemunho de vocês, o testemunho de Cristo em vocês, fosse poderoso. Amém, irmãos? Chega no verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Repita comigo, nenhum dom. Não vos falte nenhum dom. Capítulo 14 desse mesmo livro, Paulo vai falar sobre os dons. Capítulo 12, 13 e 14. Paulo fala sobre os dons. Ele dá uma quebrada no intervalo ali do capítulo 13, falando sobre o amor, que também é um dom. Amém, irmãos? E ele conclui no capítulo 14, falando sobre os dons, e aí chega também a dar uma acrescentada maior, falando sobre o dom de línguas, no capítulo 14. Mas essa igreja, o poder, a manifestação, aquilo que eles carregavam, era algo que não faltava nada para eles. Nada. Se no momento de discernimento, faltava discernimento de espíritos, havia alguém no meio dela que tinha o dom. No meio do culto, um demônio se manifestava, havia aqueles que tinham autoridade para expulsar. Havia no meio delas enfermos, havia no meio delas também pessoas com dom de curar, com dom de milagres, com dom de prodígios. Havia todos os dons na igreja de Corinto. Nenhum dom faltava. Amém, irmãos? O que faltava então, pastor, para que Paulo ter que ter enviado uma carta a ela? Faltava principalmente organização. Em muitos momentos o culto era bagunçado. E ele diz, olha, Deus não é Deus de bagunça. O culto deve ver ordem e decência. Os dons, eles precisam ser usados de maneira correta. Aquele que fala em línguas, se não há interpretação, que ele se cale. Para que a palavra pudesse ser pregada e aquele que não era crente pudesse ouvir o evangelho e entender o evangelho e ser salvo. Amém, irmãos? Em alguns momentos da igreja de Corinto faltava ordem. Precisamos ter ordem, irmãos? Sim, mas nós não podemos de forma alguma usar da ordem para apagar os dons. Você está me entendendo? A gente precisa ter cuidado para que a ordem, a formalidade, não apague os dons. Não apague aquilo que Deus quer fazer no momento do culto. Aleluia. Pastor, se Deus me der uma revelação, o que nós fazemos? Ouvimos. Nós ouvimos. Julgamos todas as profecias. Retemos aquilo que é bom, mas nós devemos ouvir. Amém? E eu vou citar um exemplo disso. Anos atrás de verdade, estávamos em um culto lá na igreja sede. Em um momento da palavra, da pregação, um irmão se levantou e ele começou a liberar uma palavra da parte de Deus em línguas. E a igreja ficou em silêncio. Ele se levantou e começou a falar. Deus falando. Todo mundo ouvindo. Acabou aquele tempo. Ele sentou. O pastor Sila orou e seguiu a palavra. Seguiu a palavra. Muito daquilo que foi dito naquela noite por Deus, através daquele homem, os anos se passaram
e nós vemos profecias se cumprindo. Quem ouviu, ouviu. Você está me entendendo? Mas deve haver ordem no culto? Sim, deve haver ordem. Mas nunca inibir, apagar os dons. Aleluia. Posso seguir? Se nenhum dom faltava à igreja de Corinto, Paulo agradecia a Deus por isso. Por que Paulo agradecia a Deus por isso? Porque no livro de Atos, principalmente no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo, viajando na sua segunda viagem missionária, encontra igrejas que não haviam recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. E ele chega e vê que igrejas só havia sido pregado o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. E aí eu posso dizer para você, a igreja estava incompleta? Não. Mas os crentes, sem o poder de Deus, como poderiam manifestar a vida de Deus? E aí Paulo, sabendo disso, tendo o conhecimento, a revelação e a autoridade sobre isso, Paulo diz no livro de Atos, Lucas escrevendo, que ele reunia os irmãos e orava por eles, colocava as mãos, impuseram as mãos sobre eles e eles recebiam o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Há igrejas que precisam dos dons? Sim. Há igrejas que nunca viram um milagre acontecer? Sim. E o que nós devemos fazer? Orar. Amém, irmãos? O que precisamos fazer? Orar. Que Deus manifeste os dons no meio de nós. Já oramos muitas vezes por isso aqui. E já vemos o resultado dessas orações. Amém, irmãos? Já conversei com vários irmãos que foram instrumento de Deus para milagres. A gente não faz comercial, a gente não põe em outdoor. Porque a glória é de Deus. É para Deus. Não, pastor, ia atrair muitas pessoas. Meu irmão, se a pessoa não vier por Jesus, por nós que não vai vir. Amém? E precisamos continuar orando por nós, para que nunca falte nesta casa nenhum dom. Nenhum dom. Um corpo completo, pleno do poder de Deus, onde cada um de nós vai exercer o seu dom, o seu ministério, aquilo que Deus colocou como depósito em suas mãos. Posso seguir a leitura com você? Amém? Verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando da vinda do nosso Senhor, a segunda volta de Cristo, o qual também vos confirmará até aos fins, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia é este? É no dia do arrebatamento. A igreja que manifesta dons, que tem em tudo é enriquecida pela palavra, pelo conhecimento, em que em tudo manifesta os dons com ordem e decência, é uma igreja que se santifica, se prepara para ser irrepreensível no dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Como somos santificados? Pela palavra. Como somos santificados? Pela revelação. Pastor, como alguém é santificado pela revelação? Porque ele pode ter pecado encoberto. E no dia que alguém tiver a revelação, ou ele confessa, ou ele rasga fora da igreja. Ou ele se arrepende que nem Davi, ou ele se sente tão vergonhoso que vai embora. Pastor, mas isso não é prejudicial? Não. Não é. Por quê, pastor? Porque Deus tirou aquilo que era falso. E ficou só aquilo que é verdadeiro. Amém? A revelação santifica, sim. E como? Imagina quando a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que Deus matou Ananias e Safira. A Bíblia diz que houve temor no coração do resto do povo. Todos que ficaram na igreja havia temor, porque Deus tinha matado um casal. Amém, irmãos? E se você atentar comigo, eu convido você a olhar, por favor, verso 2.
1 Coríntios 1, verso 2. Olha o que Paulo diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Está assim na sua Bíblia? Está assim, irmãos? A igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que é alguém santificado? Que está num processo de santificação, ouvindo, sendo tratado, moldado por Deus. Amém? É aquele que foi chamado para ser santo. Vire para o seu irmão e diga para ele assim, com todo carinho e amor: você foi, não, com vontade já, você foi chamado para ser santo. Se santifique. Amém, irmãos? Foi um ou foi dois chamados para ser santo? Não. A igreja foi chamada a ser santa. Aos santificados. E aqueles que foram chamados para ser santo. Os dons, eles são instrumento de Deus de lapidação para a sua igreja. Mas é só os dons, pastor? Claro que não, eu volto a repetir. Dom não muda caráter. Mas quando ele é manifesto em algumas horas, ele trata algumas pessoas. Amém? Quando há revelação, quando há milagres, quando há maravilhas, há mudança. É em todos? Quem deras. Quem deras que num dia que acontecesse algo, os outros que estavam ali pudessem ser gerado temor em seus corações. Eu já orei para a gente morrer no altar, já fiz essa oração boba, besta, infantil. Um tempo na igreja sede, orei: oh Deus, mata alguém, para ver se o resto se converte. A oração de gente tola, viu, irmão? Não faça isso não. Mas eu orei. Graças a Deus, Deus não se ouviu, disse: está pedindo besteira. Ele não cumpriu. Mas eu orei, porque o negócio estava tenebroso. E eu não era o líder do louvor. E o negócio estava tenso. Estava tenso demais. Por quê, pastor? Pecados. E o cara subia para adorar. E aquilo, diz os mais espirituais, uma ira santa. Ira é ira, irmãos. Não tem santa não, tá bom? Ira é ira. E eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Então, a ira santa. Não cai nessa besteira não. Posso seguir? Mas eu fazia isso. Por quê? Para que o restante tivesse temor. Quando Deus manifesta algo à sua igreja, através de alguém, revelando através do dom, ou dos dons, algo é para que aquela igreja se desperte, para que aquela igreja se posicione, para que os irmãos que congregam naquele lugar tenham temor. Aleluia. Imagina alguém levanta-se e começa a falar em línguas, e alguém começa a ter interpretação daquele dom de línguas, da profecia que está sendo liberada por Deus, e o restante que está ouvindo deve ter temor. Aleluia. Posso seguir? Precisamos ser irrepreensíveis. Quando? Hoje. Hoje. Porque Jesus pode voltar hoje. O grande dia do Senhor, a qual nós sonhamos que será daqui a anos, pode ser hoje. Então eu preciso me santificar hoje. Eu preciso me separar hoje. Agora. Posso seguir? Repita comigo: fiel é Deus. Quem é fiel, irmãos? Ele é o nosso santificador. Nós, homens, seríamos incapazes de nos santificar. Nós, por nosso conhecimento e poder em nós seríamos incapazes de sermos santos. Por isso Deus enviou o seu Filho para que morresse e fôssemos justificados. E mais do que isso, Deus enviou o seu Espírito, que é a capacitação que eu tenho para me poder ser santo. Amém? Porque eu preciso que você entenda isso.
Porque no ano da essência que nós vamos viver, você precisa entender que a essência de toda a nossa santidade é Cristo Jesus. Ele é a fonte, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é a essência de sermos santos. Fomos chamados em Cristo Jesus para sermos santos. Em Cristo Jesus nós somos santificados. Em Cristo Jesus nós temos a comunhão. Você está aqui comigo? Verso 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. E esta comunhão do Filho de Deus é no seu corpo e no seu sangue. Quando nós ceiamos, nós tomamos parte com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A nossa comunhão com o Filho de Deus implica em nós termos comunhão com Ele naquilo que nós precisamos deixar, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, para que no dia que Ele rasgar os céus e aparecer, vindo montado em seu cavalo branco, nós sermos glorificados com Ele também. Porque se eu não morrer com Cristo, eu não posso ressuscitar com Ele. Se eu não tenho comunhão na sua morte, eu não tenho comunhão também na sua vida. Você está aqui comigo? Você foi chamado para isso, para ter comunhão com Jesus. Em quê? Em tudo. Da mesma forma que eu e você precisamos ter, como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, capítulo 12, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter. Isso é ter comunhão. É ensinado no batismo das águas que você está tendo comunhão com Jesus quando você é batizado nas águas. Você é mergulhado nas águas como em forma de sepultamento, morte, e você levanta das águas. Você é submergido de lá para uma nova vida, não mais baseado naquilo que você quer, mas baseado naquilo que Cristo lhe qualifica para viver, em novidade de vida. Amém, irmãos? Esta comunhão com Jesus é mais do que partir o pão e tomar do seu sangue. Porque se eu fizer isso indignamente, eu me torno um réu do corpo. É sério? Não, eu vou ceiar de qualquer jeito. Tenha muito cuidado em fazer isso. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não quero ter comunhão com Jesus. Comece pelo começo. Amém? Qual é o começo, pastor? Aquele que quer vir após mim. Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E siga-me. Um caminho de obediência. Ter comunhão com Jesus é andar nos caminhos que Ele preparou para nós andarmos. É seguir os seus passos de santidade e obediência. É daquele que tem temor em seu coração em obedecer a Deus, ainda que isso implique ele em perder a sua própria vida. Porque ainda que eu ganhe o mundo inteiro, do que me adianta se eu perder a minha própria alma? Você está aqui comigo, irmão? Amém. Mas repita comigo, fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão de seu Filho. Aleluia. Você foi chamado para essa comunhão? Então entenda que nós somos chamados para a santidade. Nós fomos chamados para que não nos falte em nós, como igreja, nenhum dom. Vivermos testemunhando de Cristo onde nós estivermos. Que Cristo confirme o nosso testemunho de milagres, maravilhas, sinais que nos acompanharão. Isso é só uma pessoa? Não, é toda a sua igreja. Todos nós funcionando como corpo. Amém? Onde cada um cumpre o seu papel. Onde cada um vive para amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento e com todo o coração. Você pode ficar de pé para a gente orar?
Nós precisamos entender que fomos chamados à comunhão de Cristo. E antes de eu ter os privilégios da vida de Cristo, eu preciso ter comunhão com Ele no seu sacrifício. Ter comunhão no sacrifício de Cristo é o passo, é o primeiro passo para que eu possa desfrutar da comunhão da sua glória, como herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fiel é Deus, e a fidelidade de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de sermos chamados para a comunhão de Jesus. Que privilégio é! Quando eu estava estudando essa passagem, eu me lembrei do culto que a gente fez lá no Bairro Alto. O último que estava lá no Bairro Alto. Eu lembro até o texto que eu preguei naquela noite. Quando Deus nos lembra das coisas, né? Lembrei até o texto. Compartilhei da ceia, das bodas, em que o rei prepara um banquete e chama aqueles que não eram dignos para participar. Não, eu estou bem vestido, eu estou apto para ser convidado para as bodas de Jesus. Nós não éramos dignos, mas Ele nos chamou. Fomos chamados para ter comunhão com Ele. Amém? Primeiro porque a própria nação de Israel rejeitou o Cristo. E por eles terem rejeitados, toda a graça foi liberada aos gentios, a nós. E nós abrimos o nosso coração um dia para Jesus, e recebemos. Eu digo para você, Paulo poderia olhar para nós hoje e fazer a mesma declaração do verso 4. Dou graças a Deus por vocês. Por uma igreja que recebe a palavra de Deus, que é cheia da palavra e do conhecimento de Deus. Amém? Uma igreja que testemunha de Cristo, uma igreja que carrega isso, que carrega os dons, que carrega o poder de Deus em sua vida. E por onde anda manifesta isso, uma vida de transformação, tanto nela quanto após ela. Por onde andarmos, precisamos ser uma igreja que muda as pessoas. Precisamos ser irrepreensíveis para o grande dia do Senhor. Por quê, pastor? Porque fiel é Deus. Amém? Se Ele é fiel e nos chamou, Ele sabe que eu e você, que nós somos capazes de ter uma vida santa, íntegra, reta. Ele sabe que somos capazes. Amém? E para nos ajudar, Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito. Feche seus olhos. Como anda a sua comunhão com Jesus? Como anda a sua comunhão com Cristo? Deus te chamou para ter comunhão com o seu Filho. E esta comunhão implica em nós andarmos pelo novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. E para que eu possa entrar nesse caminho, eu preciso negar a mim mesmo. Para que eu possa andar nesse caminho, eu preciso nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento, que acontece pelo arrependimento, fará com que eu tenha uma vida de santidade. Aleluia, Jesus. É fácil, pastor, ser santo num mundo cheio de pecados? Se estivermos cheios de Deus, é. Se estivermos transbordando do Espírito Santo, é fácil. Os grandes desafios são nós negarmos nossas vontades, nossas paixões, nossos desejos. Só isso. Mas se você estiver no caminho da cruz, carregando a sua cruz, vai ser fácil. Você olhar para as circunstâncias e dizer: eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro fazer a vontade
de Deus. Por que, pastor? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas a vida que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir sua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Nesse tempo de meditação, quero dar oportunidade ao irmão Carlos Alexandre
Nós vamos já orar. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E a minha palavra de hoje à igreja é perdão e gratidão a Deus por poder estar aqui junto com os irmãos. Amados, a gente toma as decisões em nossa vida às vezes sem direção. Decisões em nossa vida sem parar, analisar e perguntar para Deus se realmente é isso que Ele quer. Se essa decisão sem sabedoria. E nesta noite eu, desde domingo para cá, tenho sentido de Deus, de subir aqui e pedir perdão a todos vocês. Pedir perdão à igreja, pela forma que eu me ausentei desse lugar. E dizer para a amada igreja que eu amo a todos aqui nesse lugar. É onde Jesus me encontrou. Aonde Jesus acreditou que Ele tinha algo diferente para a minha vida. E desde domingo para cá o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem dito para mim subir aqui, pedir perdão para a amada igreja. E hoje eu estou aqui, amado, arrependido de não poder ter feito isso antes. E hoje eu estou aqui para receber o perdão da igreja. Amém? Queria que os irmãos me perdoassem. Eu queria estar aqui junto com vocês sempre. E eu queria pedir perdão ao meu pastor. É um homem que não desistiu de mim por algumas decisões erradas na minha vida. Eu queria lhe pedir perdão, pastor. E você não desistir desse homem aqui. Queria pedir perdão ao meu pastor Júlio, da Quero Ir Lá com ele. Castanhal, pedir perdão para ele. Devo pedir perdão para ele. Então glorifica a Deus, meu pastor, minha pastora. Vocês interceder por mim, interceder pela minha família. Queria convidar a minha esposa aqui, a Simone, onde Deus tem promessa para a nossa vida. Onde Deus quer que nós se alinhamos diante da igreja. E por isso eu sou grato ao Senhor, amados, de poder fazer parte desse corpo, poder fazer parte dessa história aqui em Terra Alta, dessa história que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém? Eu glorifico a Deus por tudo. E Deus tem cuidado de nós nesse tempo. Deus tem acreditado no tempo dele sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que tudo é no tempo certo do Senhor. E foi esse tempo que nós precisávamos. Esse tempo que eu e ela, minha família, precisava. E hoje nós estamos aqui de volta, junto com vocês, junto com o nosso pastor. E o que Deus tem para fazer em nossa vida. É um tempo dele em nossa vida. Amém? Não sei se ela quer falar alguma coisa. Não? Queria ler uma palavra antes de entregar ao pastor. Está em Zacarias capítulo 1, do verso 3, que diz assim: por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Obrigado, igreja. A igreja perdoa o nosso irmão? Está perdoado em nome de Jesus. Quero chamar os diáconos para virem aqui, para nós orarmos. Nós vamos ceiar. Nós vamos ceiar. Aleluia, Jesus. Aleluia.
por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, nós consagramos elementos da ceia ao Senhor. Representa o teu corpo e o teu sangue entregue na cruz por amor a nós. E nós, por amor ao Senhor, todos os dias somos entregues como ovelhas, Senhor, ao matadouro. Mas nos alegramos, pois o Senhor tem cuidado de nós. Te consagramos, ó Pai, o nosso ser. Santificamos nosso corpo, alma e espírito ao Senhor, para que no dia da tua vinda, o Senhor possa nos receber com alegria. Ó Deus, nós te glorificamos e queremos ter comunhão com o Senhor nesse tempo. Oramos ao Senhor e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Fique atento ao diácono passando perto de você. Fique atento quando o diácono passar perto de você, enquanto adoramos ao Senhor. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir sua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, Jesus. Transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Transforma-me.
Todos que foram batizados nas águas estão em plena comunhão com a igreja do Senhor, receberam os elementos. Todos foram servidos dos elementos nessa noite. Amém. Todos. Obrigado aos diáconos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos do pão da vida. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que o Senhor volte. Bebamos do cálice, no nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito, glorificado, santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tu és um bom Pai, Senhor. Tu és um bom Pai, Senhor. Tu és um bom Pai, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Pai, leva a tua igreja na tua santa paz essa noite. Que cada um possa chegar em sua casa em segurança. Que possamos ter uma noite de um sono reparador. Que o Senhor renove nossas forças. Obrigado, Deus, por nos chamar. Obrigado por tua fidelidade, Senhor. Somos gratos, porque não éramos dignos e o Senhor nos chamou. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou com Cristo. Ao Senhor damos toda a honra e toda a glória pelas nossas vidas. Obrigado, Deus. Guarda a tua igreja nessa semana. Abençoa-nos, ó Pai, para que em cada reunião de célula, em cada tempo de oração, o Senhor se manifeste a nós com poder, com graça, com salvação, com milagres, com maravilhas. Que prodígios aconteçam e que o teu testemunho, ó Deus, seja confirmado na vida dos teus filhos. Eu oro crendo e abençoando o teu povo, Senhor, para uma semana de vitórias. Que possamos vencer a nós mesmos. Que possamos vencer os pecados que nos arrodeiam. E possamos caminhar firmes, santificando-nos a cada dia, Senhor, a nossa vida ao Senhor. Por isso eu oro e abençoo tua igreja essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, amém, aleluia. Deus abençoe, vá na paz. Nos vemos amanhã, 18 horas, semana de oração. Quinta-feira, culto da família.